paz, que alegria. Amém, graça e paz, alegria. Mais uma vez a gente está junto aqui nessa tarde do chá, né? Cada chá, eu sempre falo isso, cada chá é uma alegria. Cada chá que a gente participa, Deus sempre me remete lá 3 anos atrás. A gente fala assim, caramba, a gente começou completamente assim, empolgadas por um projeto novo que Deus tinha dado, num tempo de morte, Deus trazendo vida, e a gente costuma falar assim, nossa, eu não imaginava onde eu ia chegar. A gente imaginava que a gente ia chegar longe, nós imaginávamos que ia ecoar. Nós não fazíamos ideia do tempo, de modus operandi de Deus, como ele faria, mas eu posso dizer para vocês que até o dia de hoje o Senhor nos trouxe. Amém? E cada chá é um negócio assim poderoso, poderoso. No chá passado, eu não sei quem estava aqui no chá passado, balança a mão aí para mim, para eu ver quem estava aqui. Quem participou do último chá, só para ter uma ideia. Pois é. No último chá, Lu falou sobre o posicionamento, né? Como nós fazemos como mulheres de Deus para estarmos posicionadas. Quem não ouviu, né? Até para aproveitar para fazer propaganda, está nas redes sociais do chá. Dá um pulinho lá no nosso canal no YouTube, tem algumas palavras lá. Você pode ver, pode rever, pode compartilhar, mandar para os seus amigos, que Deus use você como instrumento, né, nesse caminho de levar a palavra, de semear em terras novas. E aí, Lu falou muito sobre essa questão do posicionamento como mulheres de Deus, né? Como o fato de você estar posicionada, ele contribui para o propósito, o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E a palavra que eu quero compartilhar hoje foi engraçado que quando as mulheres começaram a falar sobre a palavra, algo nesse sentido que eu vou falar hoje, e eu não tive a oportunidade de ter para aquele dia, era para hoje, algo mais extenso. Mas, enfim, que Deus nos abençoe, que Ele fale conosco, né? E eu gostaria de começar a compartilhar com vocês uma palavra que está em Atos 23:11. Tá? Atos, a Bíblia diz assim: o Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E aí eu quero compartilhar com vocês sobre um tempo específico da vida de Paulo. A gente está aí no capítulo 21, 23, 21, do 21 para frente, de Atos, já reta final do livro de Atos. Essa passagem aqui de Paulo, ele está por volta aí da segunda, terceira viagem de Paulo. Paulo, um homem já consolidado na sua fé. Paulo, um homem que já tinha se convertido, mudado de vida, ele já estava servindo ao Senhor, já estava firme no seu propósito, no seu chamado, e Paulo passa uma situação muito difícil. Paulo está viajando, a gente sabe que Paulo ele nasceu em Tarso, ele era judeu de nascimento, mas parte da família de Paulo. Eu tentei pesquisar aqui se era pai e mãe, eu não vi com exatidão, mas Paulo tem a família romana e ele tem direito à cidadania romana. Então, Paulo ele é considerado também romano, embora Paulo fosse judeu de nascimento. É muito importante essa informação, já começo falando para vocês, porque ele vai nortear parte do que aconteceu na vida de Paulo nesse tempo. E aí, Paulo está chegando de uma viagem que ele tinha feito à Ásia, e Paulo chega muito feliz, muito contente pelo bom êxito. A gente sabe que as viagens de Paulo, ele ia implantar igrejas fora. Paulo estava numa missão, fazendo algo que o Senhor tinha chamado, tinha convocado, e quando Paulo volta para Jerusalém, Paulo está com o coração cheio, ele está cheio do Espírito Santo, ele está muito feliz, ele está muito empolgado, porque ele tinha tido êxito no trabalho dele. E aí, quando Paulo volta para casa,
Paulo se depara com um cenário completamente diferente daquilo que o coração dele estava cheio. Quando Paulo chega em Jerusalém, está um motim, está uma aglomeração, está um povo todo reunido em polvorosa para matar Paulo. E aí ele fala, meu Deus, mas como é que eu estou, né, aqui nessa pegada, trabalhando, fazendo a vontade de Deus? Eu saio, faço a vontade de Deus, uma coisa maravilhosa, e quando eu volto, isso eu estou conjecturando, né? Pensamento de Paulo. E quando eu volto, eu me deparo diante desse cenário. Gente, a coisa era tão feia. Se você ler o capítulo 21, aí vai ficar de dever de casa para vocês. Eu vou passar aqui pelo 21. E aí acontecem coisas com Paulo. Paulo ele pega pelo povo, eles espancaram Paulo aqui no versículo 32, diz que os soldados pararam de espancar Paulo. Então, Paulo ele sofre agressões. A gente costuma ouvir sobre Paulo, um homem muito cheio do Espírito Santo, um homem empoderado pelo próprio Deus, né? Mas Paulo passou umas situações dessas que a carne dele sentiu. E aí Paulo ele está tão machucado que tem uma parte aqui no versículo 35, diz assim, que os soldados precisaram ajudar Paulo a carregar Paulo, subiu uma escada por causa da violência que ele tinha sofrido da multidão. Então a multidão ela se inflou a respeito de Paulo. E tem um momento aqui que Paulo está aqui angustiado, né? Tem uma parte aqui que eles dizem que esses judeus, esse povo conterrâneos de Paulo, eles fizeram um voto de não comer, de não beber, um jejum, até que Paulo fosse morto. E aí eu começo aqui falando com vocês que o tempo da vida que Paulo passa por isso, Paulo já é um homem de Deus, já é um homem experiente, ele já está trabalhando há muito tempo, já é um homem conhecido, as pessoas já sabiam que Paulo já tinha se convertido, já tinha deixado aquele Paulo antigo que perseguia e matava cristãos. Paulo agora era um novo homem, Jesus, né, resgatado pelo próprio Cristo, e Paulo se depara com essa situação. E eu fiquei pensando muito na gente. Quantas vezes a gente está servindo, a gente está trabalhando, a gente está adorando, a gente está naquele tempo produzindo. E aí começam a vir pedradas. Que isso? Da onde que vem essas situações, essas coisas que abalam? É família, é igreja, é no trabalho. E você fala, meu Deus, a coisa está produzindo, a gente está frutificando, e vem esse monte de coisa para quê? E a gente, às vezes, não entende, né? Os porquês. A gente fica assim, angustiado, tem coisas que entristecem, tem agressões que nós sofremos que não são físicas, como Paulo sofreu, mas tem agressões que a gente pode dizer aqui que espancam a nossa alma. Às vezes são calúnias, às vezes são levantes, às vezes são implicâncias, às vezes são perseguições que você não entende nada. Que você fala assim, meu Deus, da onde veio isso? Né? Quem nunca passou por isso? E num tempo produtivo. Não é num tempo que você está caído, não. É num tempo que você está pensando que está tudo bem. Né? E aí, nesse tempo que Paulo está ali sofrido, Paulo ele não se deixa bater, não. Paulo está machucado, mas ele fala assim, ó, eu posso falar? Os soldados pegam ele e Paulo fala assim, eu posso falar? E eles permitem que Paulo fale. E aí Paulo começa a pregar em hebraico, na língua daqueles judeus, para mostrar que ele tem afinidade com eles. E aí, gente, nesse dia, Paulo, eu fiquei lendo o capítulo 22, Paulo ele começa a contar a história dele de novo. Paulo começa ali a reafirmar, vamos botar esse reafirmar entre aspas, a fé dele. Ele começa a dizer, gente, eu persegui, eu matei, eu colaborei para que pessoas fossem perseguidas, eu colaborei para que pessoas fossem alcançadas por aquela perseguição, eu colaborei que pessoas se calassem, mas olha, gente, Jesus me parou no meio do caminho, ele me parou, ele me deu um tombo, ele me jogou no chão, ele me cegou,
ele fez com que eu perdesse a visão de tudo o que eu via, de tudo que eu fazia. E aí, isso é Paulo contando, diante daquela multidão toda. E Paulo fala, gente, vocês sabem quem eu era e vocês sabem quem eu sou. Vocês estão vendo que eu sou um novo homem. Mas a multidão não queria saber. A multidão queria a cabeça de Paulo. Gente, eu fico pensando, fazer um jejum, orar contrário para que Paulo fosse morto, fala assim, não acontece isso. Quantas vezes as nossas grandes perseguições vêm dos que estão próximos. Quantas vezes as nossas lutas são enfrentadas dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos ministérios, muitas vezes dentro da nossa casa, às vezes com amigos, pessoas que você fala assim, eles vão me apoiar, eles vão, né, colaborar com o meu propósito, com o meu chamado, que nada. Tem levantes que são muito perto. E são esses levantes de quem está muito perto, são os que, porque eles vão na nossa alma, nas nossas emoções, porque a gente está sendo ferido, a gente não está sendo apoiado, porque a gente esperava essa proteção, porque a gente esperava o apoio, por pessoas que a gente esperava que estivesse ali caminhando conosco e não está. E aí, Paulo, ele não se cala. Diante de um momento difícil, Paulo não se cala, porque Paulo sabe quem ele é. Paulo sabe qual é o propósito da vida dele. Ele sabe qual é a identidade dele. Apesar de ele estar passando um momento difícil, Paulo não perde a oportunidade de pregar, de falar quem é o Jesus que ele segue. Nesse tempo, Paulo estava ali planejando ir à Espanha e, no caminho, dar uma passadinha em Roma. Eram os planos de Paulo. Nesse tempo, Paulo chega de uma viagem, chega da Ásia, ele já está completamente empolgado, ele acha que vai para outro lugar, e aí Deus para Paulo numa noite, aparece para ele e diz para ele, coragem, porque você deu testemunho aqui, na situação que você está vivendo aqui, mas é necessário que você chegue lá em Roma. E aí, Paulo, está tudo bem, né? Eu quero ir para Roma mesmo, então eu vou cumprir o propósito. Paulo fica 2 anos preso em Jerusalém. E aí você fala assim, meu Deus, mas que atraso, que parada, que pausa, né? Quantas vezes a gente está nesse tempo aí frutífero e vem pausas na nossa vida, pausas no nosso ministério, aquele tempo que tudo para e você fala assim, meu Deus, está tudo parado. E aí o tempo que Paulo estava preso, eu acredito que ele deva ter tido contato apenas com os presos. Apenas, né? Nenhuma vida é apenas. Talvez o tempo que Deus parou, segurou você, que Deus estancou aí a sua vida movimentada, seja para você ter contato com as pessoas que estão com você. Talvez Deus parou você por um período para que você alcançasse pessoas que estão muito próximas a você. Talvez a pandemia tenha servido na sua vida para você olhar para dentro de casa, que de repente você estava naquele agito, naquele mover constante, glórias a Deus, mas de repente Deus falou assim, para e olha para a tua casa, olha para dentro dos seus, porque é necessário que você ganhe seus filhos. Eu não sei como é a sua vida, e eu não estou aqui dizendo que foi assim para todo mundo, né? A gente está conjecturando, conjecturas a gente coloca coisas que a gente imagina. Eu tomei um café com uma amiga na segunda-feira e ela estava muito feliz. Ela estava 5 anos sem trabalhar, estava desempregada, estava só o marido trabalhando, um aperto, e ela estava compartilhando comigo. Ela falou assim, Lu, foram 5 anos de aperto, Deus sabe, mas ele sustentou esses 5 anos. Mas foi um tempo que eu precisei ser mãe em tempo integral. Eu falei, ué, mas você, ela falou, não, eu precisava estar fora de casa trabalhando, eu precisava estar cuidando dos meus filhos, eu precisava ganhando, né, a vida fora para ajudar meu marido a complementar a renda, e foi um tempo que eu perdi aqueles 2 primeiros anos da minha filha. E hoje eu vejo que eu precisava estar com a minha filha. Eu falei, amém.
De repente, e ela sofreu muito, sabe? Eu acompanhei esse tempo que ela ficou desempregada. Para ela foi um tempo doloroso. Ao mesmo tempo que ela gostou de cuidar das filhas, mas ela passou por situações muito sérias e que ela precisava ter uma renda e ela não teve. Ela viveu da graça, da providência necessária para esse período. Então, o que eu quero colocar aqui, exemplificando, é que são pausas da nossa vida necessárias, pausas que o próprio Deus faz com a gente. E Paulo fica 2 anos preso aí em Jerusalém. Nisso, há uma mudança de governo em Jerusalém. Sai o governador antigo, entra um governador novo, e esse governador, quando ele entra, ele vê a situação de Paulo. Mas por que esse homem está aqui preso há 2 anos e essa causa dele está aqui? Só que nesse tempo de mudança de governo, houve uma festa, né, para receber os novos governantes, aquele povo todo que ia governar junto com o governador. Estou aqui procurando, o nome dele era Festo, ou Festo. E aí vem o rei Agripa. Rei Agripa era filho de Herodes, um homem grandão de Roma, um dos governantes de Roma, e ele vem visitar ali a Cesareia, aquela província, para poder visitar o Festo. E aí ele fala assim, eu estou sabendo que tem um preso aí, o que está acontecendo com esse preso? Porque, veja bem, o povo pediu a morte de Paulo. E o governador antigo falou, não, eu não vejo motivo para matar ele, deixa ele preso. Nessa mudança de governo, vem uma autoridade maior. E esse homem fica sabendo sobre a vida, a história de Paulo. E ali, gente, Paulo não perde a oportunidade. Veja bem, Paulo só teve acesso a esse Agripa, filho de Herodes, porque ele estava preso. Vai vendo. Algo que, a princípio, parecia completamente contrário à vontade de Paulo, propicia que Paulo tenha contato com essa autoridade. Nesse tempo, ele prega para esse homem. Ele fala tanto para esse homem, mas Paulo não fala tanto de muito pregar. Paulo fala cheio do Espírito Santo. E quando Paulo vai falando, esse homem, ele vê o Espírito Santo em Paulo, ele diz assim, tu quase que me convenceu a me converter. Quase que eu viro crente. Vocês já ouviram alguém falar isso? Quase que eu viro crente. Né? Vou botar também entre aspas, que é um termo que a gente escuta muito. Né? E eu falo para vocês. E aí esse homem, ele viu o Espírito Santo na vida de Paulo. Quando ele fala, eu quase me torno igual a você, eu quase passo a ser como você, Paulo. Está escrito na Bíblia essa fala, viu? Está aqui também. E aí, ele tem acesso a esse homem. Ele leva a palavra. Esse homem ouviu falar de Jesus. Esse homem recebeu o Espírito Santo. E aqui, minhas amadas, eu estou falando a história de Paulo, mas eu não quero pontuar Paulo. Eu estou querendo pontuar para vocês as vidas que passam pelo caminho de Paulo. Os lugares que Paulo põe o pé sem ele ter planejado. E eu até ouso dizer que ele sem ter desejado. Né? Eu não acredito que talvez ele tenha desejado estar preso. Mas então Paulo está ali. E nesse momento o rei Agripa fala assim, Paulo, vou te soltar. E aí Paulo lembra do que o Espírito Santo falou para ele, que ele precisava chegar em Roma. E aí Paulo diz o seguinte, aqui, só para estar escrito aqui. Então, Agripa dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuadistes a me fazer cristão como você. Ok? E aí, logo a seguir, Agripa fala assim, eu vou soltar Paulo. Vamos soltar Paulo, não tem por que estar preso. Pode ser julgado aqui por perto mesmo. Aí Paulo lembra do que Deus falou para ele, que ele tinha que chegar em Roma, porque o propósito dele passava daquele lugar que ele estava. E quando Paulo ele apela para César, aqui não, eu quero ser julgado por César, porque eu também sou cidadão romano. Lembra que eu falei no início? Paulo fala o seguinte,
Aí ele diz assim, apelastes para César, então para César irás. E aí Paulo entra num barco para ir aonde? Para Roma. Observe que Paulo está achando que ele ia parar na Espanha. Paulo está achando que ele ia dar uma passada em Roma e que o caminho final dele era Espanha, pregar para quem estava lá. Vou dizer uma coisa para vocês. Paulo nunca chegou na Espanha. Paulo nunca botou o pé na Espanha. Porque Deus falou para ele, é necessário que o testemunho que tu deste aqui, nesse tempo difícil que você está, você precisa testemunhar em Roma. E Paulo está cansado, o povo está querendo a cabeça dele. Paulo entra no barco. E quando Paulo entra no barco, Paulo, a pessoa que está ligada com o Espírito Santo, a pessoa que ela é guiada pelo Espírito Santo, que ela sabe quem ela é em Deus, né, que ela conhece o chamado dela, ela consegue perceber as estações, ela consegue perceber os ambientes. Ela vai vendo o lugar que ela está colocando o pé. A gente chega numa festa, a gente chega num lugar, a gente chega onde for, a gente até no mercado, você percebe o ambiente que você está. O próprio Espírito Santo ele já fala assim, ó, fica ligado. E você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que tem alguma coisa que o próprio Espírito Santo está ali te orientando. Pode ser uma vida para você olhar e dar um sorriso. Pode ser uma vida para você dar um abraço. Pode ser uma vida que você vai dar passagem na fila e vai fazer toda a diferença na vida dela, uma gentileza. A gente pensa que não, né? Uma gentileza que você passa. Às vezes o Espírito Santo fala assim, ó, paga ali aquela compra da pessoa, paga ali aquele negócio, e você paga, e você não tem noção do que você está fazendo na vida daquela pessoa. Talvez você seja o primeiro e único abraço, sorriso, gentileza que aquela pessoa vai ter. E talvez, seja tudo que essa pessoa precisa. Então, quando você está andando no Espírito, você está guiado pelo Espírito Santo. E quando Paulo chega no barco, Paulo já percebe que aquilo ali não está muito bem, que o clima, né, do tempo, que o clima dentro do barco não está muito propício. Paulo está no barco indo para Roma, cumprir um propósito. Paulo não sabe do que vai acontecer nesse caminho. A gente sabe, mas Paulo não sabia até então. E nisso, começam a acontecer algumas circunstâncias, o tempo muda, começa a vir um vento, começa a vir uma tempestade, e Paulo está cercado de pessoas que não comungavam a mesma fé dele. Paulo está ali dentro, diante de pessoas que estavam criticando ele, que a maioria queriam a cabeça dele, mas Paulo estava sob custódia do Estado de Roma. Paulo estava ali como preso. Então, Paulo estava ali, entre aspas, protegido, ninguém podia bater, machucar Paulo, matar Paulo, porque ele estava indo para ser julgado em Roma por César. E nesse tempo, no capítulo 27 de Atos, no versículo 23, diz assim, porque nessa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Paulo está falando, contando para os colegas de viagem no barco, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito por ele. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Olha só, gente, para tudo. Paulo agora está indo ser julgado a César porque Deus falou para ele, de novo, Deus tinha falado com Paulo 2 anos lá atrás, tu precisa chegar em Roma. Agora Paulo está dentro do barco, está vendo que o negócio está dando ruim. E Deus fala com Paulo de novo. Olha só, é Deus que fala com Paulo. Aqui a gente diz que não é um profeta, que teve uma palavra, que revelou, ou foi uma situação. Não, aqui está dizendo de forma específica que o próprio Deus fala com Paulo. E aí Paulo está falando, o pessoal começa a ficar com medo. Nisso aí, eles começam a navegar, e aí Paulo está dizendo, gente, olha só, seria legal se a gente fosse por esse caminho. E o povo, não, você não sabe de nada. Vamos por esse. E o povo faz o caminho no barco que tem que fazer, e o povo começa a tempestade, e aqueles marujos veem o seguinte, vamos morrer. Porque do jeito que está a tempestade, do jeito que a situação está difícil, vai morrer todo mundo, vai acabar todo mundo. Quantas vezes nós passamos por isso?
situações, né? Na nossa vida, no nosso ministério, e que começa aquele rebuliço, você vai vendo, meu Deus, lá estava tudo bem, estava tudo caminhando direitinho, e agora começa a vir esse rebuliço, agora Paulo agora passa de missionário para prisioneiro, para perseguido, agora ele está num barco, e o barco vai quebrar, vai vir a deriva, mas Deus fala para Paulo, calma, vai acontecer isso tudo na tua vida, mas não vai morrer, nem você e ninguém que está contigo nesse tempo não vão perecer. Está difícil, é tempestade, é luta, mas ninguém vai morrer. Porque é propósito, Paulo, que você chegue lá em Roma. E aí, no caminho do cumprimento do teu propósito, Deus vai proteger o propósito dele. A gente sempre fala isso aqui no chá. No cumprimento do propósito, Deus vai guardar você, porque você é necessário no cumprimento do propósito. E muitas vezes, pessoas ao teu redor vão ser poupadas, vão ser alcançadas pelo simples fato de você estar ali no meio delas. Amém? E aí Paulo chega vem esse vento Euraquilão, que é o vento que arrebenta, quebra o barco todo, tem ventos que têm esse cunho, não para bagunçar a tua vida, mas para desarrumar, mas para que cada coisa volte ao seu devido lugar. Isso que foi o cunho do vento Euraquilão. E Paulo para numa ilha. Você fala assim, gente, como diz a minha filha, que rolê, né, mas fora de propósito. Claro que não é fora de propósito. Claro que não é nada por acaso. Deus não tem isso. Deus ele tem todos os caminhos. E ele nem escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas certas, porque as linhas são dele. Amém? E aí, nesse caminho, Paulo para na ilha. Só que Paulo chega na ilha completamente desacreditado. Quantas vezes nós estamos no nosso ministério e a gente se depara em situações que a gente está desacreditada, que pessoas olham para você e falam assim, isso aí já morreu, isso aí não vai dar nada. Essa aí, ó, já foi o tempo dela, já passou o tempo dela. Só que essas pessoas não sabem de nada. Elas não sabem qual é o propósito de Deus na sua vida. Elas não sabem o que Deus tem a fazer através de você. Então, minha irmã, se tu está passando hoje um tempo difícil, calma. Como o Senhor falou para Paulo, calma, tenha coragem, porque é necessário que o teu propósito se cumpra, porque você precisa chegar lá aonde eu falei para você. O Senhor fala conosco nessa tarde. Na ilha de Malta, eu até anotei aqui, foram, no barco, eu acho que foram 276 vidas alcançadas ali naquele barco. Gente, se não morreu ninguém, presta atenção, se não morreu ninguém, se ficou todo mundo ali com vida, todo mundo viu o que Paulo fez. Vocês concordam comigo? Ah, tinha gente dormindo, não acredito, não. Eu vou dizer aqui que eu acredito que todo mundo daquele barco viu o Deus a quem Paulo serve, porque ele fala assim, eu sei o Deus a quem eu sirvo e a quem eu confio. Num tempo de adversidade, Paulo ele se mantém firme, a palavra que Deus confiou a ele, a Paulo. Paulo se mantém firme no que Deus falou com ele, embora tudo ao redor indicasse que estava ruindo, mas Paulo se mantém firme no que Deus fala com ele. E aí o que acontece? Chega na ilha, aí a ilha, Paulo desacreditado, e aí, gente, o povo da ilha já está assim, ó. Vocês podem seguir lendo capítulo 28, eu estou deixando as citações que é para vocês depois darem uma lida com mais calma. As pessoas falam assim, gente, esse homem aí, ele não é de Deus, não, gente. Esse homem aí, ele já chegou aqui preso, que ele veio prisioneiro, ele chega aqui, o barco quebrado, agora esse homem vem aqui, né, tem isso, Paulo bota a mão ali no negócio, ele é picado por uma serpente, as pessoas que estão falando assim, não, esse homem aí, ó, tá com nada, tá tudo errado. E aí Paulo segue o caminho, a serpente morde Paulo, e nada acontece, e aí eu falo para você, é porque Deus fez muita coisa em Paulo? Eu quero dizer nessa tarde, foi o que o Senhor ministrou comigo, aquelas pessoas da ilha precisavam ser alcançadas, aquelas pessoas da ilha precisavam ver o milagre, aquelas pessoas da ilha só foram alcançadas por Paulo, porque Paulo passou um perrengue danado. Vocês estão entendendo o caminho? Nem as suas lutas Deus vai deixar de usar. Ou melhor, até as suas lutas,
Deus vai usar para alcançar vidas, porque foi o que aconteceu. Paulo foi parar naquela ilha, ele não planejou chegar na ilha de Malta, mas quando ele chega na ilha de Malta, aleluias, aquelas vidas são alcançadas. Minha irmã, fica ligada no caminho que você está fazendo, o caminho do seu propósito. A gente fica tão angustiado com o caminho que a gente perde a beleza do caminho. Eu vou falar isso para vocês no final. Uma história rápida que eu vou contar. A gente não vê que a gente está tão focado, que a gente colocou na cabeça que eu tenho que chegar lá, e no caminho você não presta atenção. São vidas que vão passar por você, sedentas da palavra, que precisam de cura, precisam de alívio, precisam de paz, precisam do teu sorriso, precisam de você, porque foi você que Deus colocou traçando esse caminho, trilhando esse caminho. E Paulo fica na ilha de Malta por 3 meses. Por 3 meses. Observa o seguinte, que é o tempo de Deus. É o tempo que Deus determina para todas as coisas. E aí, Paulo precisava chegar em Roma. Era o destino final de Paulo. Depois de 3 meses, que Paulo curou, que Paulo orou, que Paulo falou todas essas coisas ali na ilha de Malta, Paulo segue no outro barco e chega em Roma. Ali em Roma, veja bem, Roma, Paulo chega como prisioneiro. Ok? Quando Paulo está em Roma, as pessoas queriam a cabeça de Paulo. Paulo passou a ser... como assim? Esse homem que está pregando Jesus era sempre a crítica a respeito da pessoa de Paulo. Quando Paulo chega em Roma, Paulo fica numa vida, numa prisão domiciliar. Ali, até o final de Atos, a gente lê que ele está numa prisão domiciliar. Olha só, mas ele está preso, minha irmã. Mas que vida difícil. Olha por outro ângulo. Que, às vezes, o nosso foco é só um e a gente perde o olhar sobre o que está à volta, perde o olhar sobre o que Deus quer, sobre a visão de Deus a teu respeito. Você perde, não. Vamos colocar assim. Você, às vezes, dá aquela balançada diante de tanta luta, de tanta dor, de tanta coisa adversa ao que você queria, e que você, às vezes, balança, dá uma balanceada, titubeia, fica ali preocupado, né? Será que eu estou fazendo? Será que é isso? Paulo chega ali preso. Aparentemente, uma coisa ruim. Mas Paulo tem uma prisão domiciliar, os soldados não permitem que ninguém faça mal a Paulo. O tempo que ele ficou preso foi permitido a Paulo pregar, curar, orar, receber pessoas, tratar de pessoas, ok? Paulo precisava de tempo para poder cuidar de todas aquelas igrejas que ele tinha viajado, que ele tinha implantado. Então, essa pausa na vida de Paulo foi necessária para que ele retomasse o cuidado com todas aquelas vidas. E aí é um tempo na vida de Paulo que Deus fala assim, Paulo, vem cá, dá uma parada. Agora vamos ser eu e você. Eu falo, você me escuta. Você fala, eu te escuto. Vamos nós dois aqui para um particular. Porque é necessário que a minha palavra, Paulo, chegue lá no ano de 2023, lá no Chá com Propósitos, lá para aquelas mulheres de Rio das Ostras, da Espanha, da Paraíba, dos Estados Unidos, na Bósnia. É necessário que a minha palavra chegue lá nesse dia, né? Conjecturando Deus conversando com Paulo. Amém? Lá na casa de Paulo, ali onde ele está, nessa prisão, Paulo escreve a carta a Filemão, Paulo escreve a carta aos Filipenses. Lembra quando ele fala que não há nome sobre todo nome? É o nome de Jesus. Paulo escreve a carta aos Colossenses, quando ele diz que Jesus na cruz cravou toda a célula que era contrária a nós. Ele escreve a carta aos Efésios, onde ele fala as armaduras da fé. E é uma alusão interessante, ele fala das armaduras da fé, porque ele via soldados o tempo todo ali na frente dele. Paulo aproveitou todos os momentos de adversidade que ele teve para pregar a palavra de Deus. Paulo não se calou, Paulo não se encolheu diante de nenhuma luta. A gente sabe que ele sofreu, porque se você é machucado, espancado, a sua carne dói. Paulo relata que ele tem um espinho na carne, que é algo que ele luta cotidianamente, algo que era dele e que ele lutava.
Todas nós temos o nosso espinho na carne, a nossa luta de todos os dias. Mas, minha amada, que a tua luta, que a minha luta não nos pare, que a tua luta, que a minha luta não venha nos desposicionar, que as nossas adversidades, que quando as coisas não acontecerem do jeito que a gente planeja, ou do jeito que a gente espera, ou até mesmo do jeito que a gente acredita, que a gente não perca o olhar sobre o que o Senhor quer sobre a nossa vida, o que o Senhor falou contigo, qual o propósito dele na sua vida. Ele vai cumprir, ele vai guardar o propósito dele. E nesse meio do caminho, ele vai guardar você, ele vai guardar os seus, ele vai tratar, e vidas vão ser alcançadas até você chegar lá. Meus irmãos, olha a mudança na rota de Paulo, para que vidas fossem alcançadas. Paulo não fez do jeito que ele queria, aleluia, mas as vidas que foram alcançadas na ilha de Malta, na prisão em Jerusalém, na prisão em Roma, olha as vidas que foram alcançadas. Olha o que o Senhor faz para alcançar vidas. Aí eu volto à palavra da Lu, do último chá. Quando você está posicionada em Deus, quando você está ali focada no Senhor, Ele vai te usar aonde você estiver. Vai ter vezes que vai doer, vai ter vezes que vai ferir, vai ter vezes que você vai falar sangrando, você vai estar rindo, mas sentindo dor, você vai estar rindo, vai estar falando, mas você vai estar sendo usada. Você precisa se deixar gastar. Então, as suas lutas, as suas dores, de repente, para de reclamar delas e muda a oração, muda o foco. Senhor, o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer alcançar com isso? O que o Senhor faz por uma vida? Você está disposta a se deixar usar para que uma vida seja alcançada por Ele? Para que uma vida alcance, ouça falar dEle? E agora a gente sabe que Atos, ele é um livro que ele não tem fim, né? Meu pastor, ele sempre fala que Atos continua sobre os atos de Luciana, os atos de Ana, os atos de Elisângela, os atos da Neide, os atos de nós que somos servas dele, que continuamos o tempo levando a palavra dele, pregando o nome dele, ganhando almas para Jesus. E eu vou testemunhar para vocês algo que aconteceu comigo, né, agora em dezembro, janeiro, e eu falo para vocês algo completamente dentro. Eu lembrava tanto de Paulo, né? Não estou tendo a ousadia de me comparar a Paulo, não, mas aconteceu isso, e eu vou contar aqui para vocês bem breve. Em dezembro de 2022, eu e minha família, nós estávamos programando uma viagem há muito tempo para o Canadá. Meu cunhado mora no Canadá, e era a viagem dos nossos sonhos. Nós estávamos planejando há muito tempo. Lu sabe o tanto que ela me escutou falar desse Canadá nessa vida, né? E aí planejamos. Eu ia fazer 20 anos de casada, minha filha, no dia 20 de dezembro, a minha filha fez 19 anos no dia 22 de dezembro, íamos passar o Natal. E aí, gente, eu falo para vocês, as meninas de Nova York, elas já têm essa graça de passar o Natal em Nova York, no frio, aquela coisa de filme. Eu nunca tinha vivido isso. Então, eu queria ver o Natal de filme. Neve, foi o meu sonho. Neve, aquele Natal, a árvore, a lareira. Gente, uma empolgação só. Eu estava numa alegria, eu parecia uma criança ganhando presente. Falei, vou lá. E vamos embora nessa viagem especial, comemorar meus 20 anos de casamento. No dia 19 de dezembro, embarcamos aqui no avião, nós desembarcamos algumas horas depois em Houston, no Texas, e aí nós chegamos lá para poder fazer uma conexão, né? Para pegar um outro voo para chegar no Canadá. E aí, gente, as meninas que moram em Nova York sabem o que aconteceu em Nova York, né? Em dezembro, ciclone bomba, nevou para tudo quanto é lado, congelou tudo, e quem disse que tinha voo para o Canadá? E aí ficamos ali naquele dia, aquela tarde, terminou o dia, nada de voo.
Aí encontrei uns brasileiros aglutinados no aeroporto, brasileiro assim, com bandeira esticada, e a gente muito animado, muito empolgado, legal, mas com o coração tenso, tipo assim, e agora? O que vai acontecer? Nós ficamos ali naquele aeroporto aquela primeira noite, e aí foi gerando angústia. Meu Deus do céu. Aí vinha uma e falava assim, eu estou aqui há 4 dias. Aí vinha outra, e já estou 5 dias que não tem voo. A outra, já estou uma semana. Falei, meu Deus do céu, e eu aqui com as minhas filhas. Primeira noite ficamos no aeroporto, nada de voo. No segundo dia, voos cancelados. Vocês vão ter que remarcar. E aí começou a nossa luta. Só a minha filha, né, falando inglês. Nós tínhamos pouco dinheiro, porque nós tínhamos uma programação de chegar, né, no Canadá, e aí nós ficamos ali com pouco dinheiro ali no aeroporto e preocupada se o dinheiro que a gente tinha ia dar para aquele tempo todo, né? Nós ficamos 7 dias em Houston. 7 dias de angústia, de agonia, sem saber aonde ia dar aquele negócio, porque foram 7 voos cancelados. Todo lugar, a gente tentou ir para outros lugares, né? De modo que a gente chegasse no Canadá, e lá no Canadá, em qualquer lugar do Canadá, eu pegasse um voo até onde eu queria. Eu ia para Vancouver, onde meu cunhado mora. E nada, não conseguia voo para lugar nenhum. E aí eu comecei a ver pessoas conseguirem ir e eu não ia. E a gente vai dando um desespero, por que eu não vou? Por que eu estou presa? Por que eu estou aqui? Fomos parar no hotel. Aí passou meu aniversário de casamento, no aeroporto, o aniversário da minha filha, no aeroporto, Natal. Passamos no hotel. No aeroporto, que eu digo o seguinte, a gente ia dormir no hotel à noite, né? Só a primeira noite nós dormimos no aeroporto, à noite a gente ia. Eu preciso falar para vocês que no tempo que nós ficamos no aeroporto, aquele monte de mala ali, quer dizer, os 3 primeiros dias sem mala, ok? Minha mala sumiu, eu sem mala, né? Só com o que estava dentro da bolsa, escovando os dentes, mais nada. E cadê minha mala? Minha mala foi para onde? Onde que minha mala está? Ninguém sabia, ninguém viu, ninguém conseguia ver. Depois, nós conhecemos um funcionário do aeroporto que ele ficou compadecido da nossa situação, daquela angústia que a gente estava passando ali, muitos dias no aeroporto, ele conseguiu lá, achou a mala. E aí, aquele monte de mala ali, parado no aeroporto, e a gente sentado, daqui a pouco, alguém batia no ombro do meu marido, tipo assim, você pode me ajudar aqui? Falava em inglês, né? Aí ele ia, claro, ele ajudava as pessoas a chegar num lugar, chegar no outro, empurrar uma cadeira de roda. Eu falei, mas, gente, que coisa doida. Tá eu aqui nesse aeroporto, a gente não é uma preocupação danada, mas vamos embora. Isso esperando para ver se ia liberar voo, se ia ter voo, naquele frição todo, naquela angústia toda. E aí, minha filha também ajudou muito as pessoas ali, nesse carregar as pessoas, empurrar uma cadeira. E os aeroportos têm esse serviço, tá? De ajudar as pessoas. Mas as pessoas batiam no ombro deles e pediam ajuda. Falei, amém. E eu comecei a dizer, de repente, Deus está usando isso a gente para abençoar essas vidas aqui. Aí, no domingo, no dia 24, Natal, gente, aquele dia foi um dia para mim, assim, foi um marco, porque naquele dia eu estava no meu limite. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu estou com medo, eu estou angustiada, eu estou com a minha filha. Lu está aqui de prova, que a gente falava o tempo todo com Lu, com algumas meninas também que estavam né, sabendo da situação, e algumas amigas começaram a interceder também por isso, porque a coisa estava difícil. E aí, nesse caminho, nesse dia, eu ajoelhei, eu chorei, eu falei, Deus, eu não estou no Natal que eu queria, eu não estou no lugar que eu queria, eu não quero estar aqui nesse lugar, eu não quero estar aqui nessa terra, me tira daqui, me leva embora. Gente, mas eu chorei sem parar. Eles foram dormir, minha ceia de Natal foi um sanduíche, a gente comprava um sanduíche grande, partia em 4, que eu não sabia se eu ia ter dinheiro, descia, pegava o cafezinho de cortesia do hotel, né? Aquele cafezinho, enchia aquele copo de café, aquele sanduíche. Aí eu tomava o café da manhã no hotel, porque era mais barato, a gente pagava ali e guardava uma maçã, guardava um biscoitinho, né? Sabe? E eram dias muito difíceis, mas Deus não deixou de prover em nenhum dia. Um desses dias, quando nós fomos ao aeroporto para ver se tinha voo, me para uma mulher e ela pergunta assim, eu acho que ela era mexicana, que ela falou com a gente, ela disse que era mexicana.
e ela falou assim, vocês querem essa pizza? Aí eu olhei e falei assim, como assim uma caixa de pizza gigantesca? Eu falei, como assim? Ela falou, não, vocês querem essa pizza? Eu comprei para almoçar com as minhas amigas, e as minhas amigas não vieram, não puderam. Eu trabalho aqui no aeroporto, eu só comi uma fatia, vocês querem? Eu falei, caramba, comecei a ver a graça deles. Falei, quero, claro. Gente, pizza quentinha ali, gente, né? Era o sustento daquele dia que Deus me deu. Eu nunca imaginei que a gente fosse sair do Brasil numa viagem dos sonhos e a gente fosse passar um perrengue danado. Tem muita coisa ainda que são detalhezinhos que não dá tempo agora de contar tudo. E aí, nessa noite de Natal, que eu passei aos pés do Senhor chorando, clamando, e ele começou a falar comigo, abençoa essa terra. Eu falei, mas, gente, eu vou abençoar a terra de luta, né? Vou ficar abençoando. Eu levantava, Deus abençoe os Estados Unidos, abençoe o Texas, abençoe Houston, e eu quero declarar que nada contra a terra, era o meu lugar de dor, tá? Não tem nada a ver assim, porque a culpa é do país. Não, não foi. Foi uma tempestade de neve e que os aeroportos não tinham como ter voo, ok? Não estou aqui culpando nada, porque realmente foi uma questão da natureza e ninguém podia fazer nada. Todo mundo tinha que esperar o tempo melhorar, os voos começarem a sair. E aí, nesse dia 22, nós só conseguimos marcar o nosso voo para o dia 27. Vai vendo, 7 dias depois que eu cheguei ali. E aí eu queria voltar para o Brasil. Eu falei, vou perder minhas férias, eu só vou ficar lá até dia 2, então não vai me adiantar nada, e eu vou fazer o que lá, né? Aí depois eu consegui esticar um pouquinho mais, mas também não consegui antecipar minha passagem para o Brasil. Não me perguntem por quê, que até hoje eu não consigo explicar o que causa eu não conseguir antecipar a passagem para o Brasil. Eu falei, bom, o que eu faço? E aí, nessa noite, o Senhor me deu 2 passagens. Uma está em 2 Crônicas, onde ele dizia que o povo estava naquela alegria, naquela festividade, comemorando a construção do Templo de Salomão, Templo Novo, e eles ficaram 7 dias ali reunidos, e que no 8º dia o rei deixou o povo ir. Gente, fui contar no dedo, eu falei, 27. Aí falei para meu marido, para tudo, que a gente só vai sair daqui dia 27. Não, vamos tentar, vamos ligar. Ele falou, para. Falei, relaxa, porque a gente não vai conseguir voo antes. O senhor falou comigo essa madrugada, que é só dia 27. Aí a gente olhou um para o outro, nisso aí, Natal, né? Ele tinha falado, a passagem tinha sido no dia 22, no dia 24, Natal, ele me deu essa palavra, e aí eu fui dormir, parei de chorar, depois de muito tempo chorando, igual criança, sabe? Daquele choro sem você conseguir conter. E aí eu fui deitar, aliviada, falei, bom, pelo menos eu sei que eu vou embora. Gente, a gente fica tão doido que eu achei que eu não fosse mais sair dali. Eu falei, será que eu vou ficar aqui para sempre? Será que eu nunca mais eu volto para minha casa? Sabe, passa tanta coisa. E eu falo para vocês, nós somos humanas. Passam medos, aflições, situações, mas a gente não pode disposicionar. O que é que o Senhor te chamou para fazer? No auge da sua dor, você não pode perder o teu posicionamento, o teu foco. Pode estar do jeito que você quer, pode estar contrário à tua vontade, ok. Mas o Senhor chamou você para fazer o quê? Isso tem que ser o principal. E tem horas que é difícil, tem horas que é muito difícil, mas é necessário você estar focada. Aí, deitei para dormir, Espírito Santo, de novo, sopra, a gente ia ouvir. Ageu 2:9. Fui lá na minha Bíblia, a honra da segunda casa é maior do que a primeira. Eu falei, ok, maravilha. Lu, depois você confere para mim se é Ageu 2:9 mesmo. Eu sei que é Ageu 2, só para confirmar se é o 9 mesmo. Para a gente não dar informação contrária. Falei, ok. De repente, né, vai aparecer alguém aqui, e eu tinha visto algumas funcionárias do hotel trabalhando, falei assim, gente, eu vou falar de Jesus para essa menina, né? Eu não sei falar espanhol, não, mas dá para arriscar um negócio, a gente tentar falar com você. E eu estou pensando ali nessa noite. Porque até então, o que eu estou frisando na minha dor, na minha angústia, na minha preocupação? Que se a gente dá um mole, isso é maior do que tudo.
porque você está preocupado com seus filhos, com a sua família, com tudo isso. Aí, descemos para o saguão do hotel, porque eles iam limpar o quarto, aquela árvore de Natal linda, sentamos ali, e aí eu olhei, eu vi uma senhora do meu lado, numa cadeira de rodas, eu achei que ela fosse uma senhora idosa, mas eu achei que ela não tivesse conseguido andar, que a cadeira de rodas fosse para locomoção dela, que eu tinha visto isso muito no aeroporto. E aí, eu sentei do lado dela, e aí nós começamos a conversar. Meu inglês é muito, assim, mais ou menos, né? Comecei a arranhar alguma coisa, eu brinco que eu sou metida, né? Não sei nada, mas sou metida, a gente tenta, né? Porque a gente, na tentativa, no erro, que a gente aprende. Falo isso para meus alunos. E aí minha filha perto começou a ajudar, eu começo a conversar com ela. O nome dessa mulher, Maria, né? Não é Mary, que em inglês é Maria. E Maria começa a conversar comigo, minha filha vem, minha filha começa a interpretar, né? E aí Maria fala para mim assim, não, vocês vão conseguir, sim, e tal. E eu sem saber nada da vida dela. Ela falou assim, porque às vezes Deus dá uma segunda chance. Na hora que ela falou, o Espírito Santo falou comigo, é para ela Ageu 2:9. Aí eu, para tudo, pera. Peguei e foi tão interessante que eu li em inglês para ela poder... Então, gente, deixa eu falar aqui para vocês, eu li em inglês assim, eu li o negócio, né? Só para vocês entenderem, quando eu falo inglês, é um negócio assim, mais ou menos, o meu inglês. E aí, li para ela, e aí eu comecei a ver um mover diferente. Gente, imagina a cena. A gente no saguão do hotel, várias pessoas espalhadas pelos sofás, e aí eu falo para ela, e aí ela para, Maria começa a chorar, começa a escorrer lágrimas, e eu começo a ver ali um mover do Espírito Santo, aquele povo todo sem falar minha língua, e nem eu falo a língua deles, e foi aquele mover todo ali no saguão, todo mundo chorando, o marido dela chorando, sai, pega uns guardanapos, me dá a ela, e ela começa a chorar, e a Maria fala para mim assim, essa palavra, né, que é a honra da segunda casa é maior do que a primeira, que a segunda chance é maior do que a primeira. A palavra chance veio na hora que a gente estava conversando, e a Maria fala assim, essa palavra não é para vocês, essa palavra é para mim. Gente, fez aquele silêncio. E minha filha já traduzindo com a boca aberta, chorando. Essa palavra é para mim. Porque eu estou no Texas fazendo um tratamento de câncer, um tratamento oncológico. Eu moro nos Estados Unidos, eu moro em Nova York. E eu estou aqui porque o hospital que eu estou me tratando é aqui. Só que o meu caso é muito grave, eu não tenho cura. E eu estou indo embora para dizer para a minha família que eu estou desistindo, que eu não quero mais ficar, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais passar por isso. Mas isso, gente, a Maria estava chorando, eu também já estou chorando, e ela fala assim para mim, que Deus mandou você aqui para poder me dizer para eu não desistir. Gente, na hora que a Maria falou para mim, veio como uma avalanche. Todos os meus dias, todo o meu sofrimento, minha noite no hotel, a minha angústia, o meu choro, sabe? Veio com aqueles sentimentos todos, eu não parava de chorar. E a Maria falava assim para mim, eu estou desistindo, eu estou sofrendo tanto que eu não quero mais. Eu estou indo para morrer em casa com a minha família. Gente, o Espírito Santo me tomou, eu só conseguia falar para ela, não desiste, não desiste. Aí minha filha falou em inglês, don't give up. E eu, don't give up, don't give up. Gente, eu só gritava aquilo ali, aquela palavra para não desistir. E Maria chorando, eu chorando, não desiste, não desiste, não desiste. Gente abraçada com ela. E eu vejo que, assim, eu vi muito isso, né? O povo americano, eles não são muito, assim, de tocar muito, né? De abraçar. Assim, eles são super respeitosos, falam muito, sabe, com a gente, mas não tem muito toque, muito afeto como brasileiro, né? A gente se toca muito. É uma característica do nosso povo. Eles têm outra característica, assim como os canadenses também têm outra característica, e reafirma que, reitero, não é uma crítica,
é uma constatação para dizer que eu abracei a Maria. Gente, eu nem pensei se eu estava sendo desagradável, se eu estava invadindo o espaço pessoal dela, e Maria chorando, eu chorando, Maria chorando, chorando. E, tipo assim, não desiste, Maria. E aí Maria fala para mim, Deus parou você 7 dias para que eu pudesse receber uma palavra de salvação. Gente, não tem preço. E aí o Senhor falou comigo, você não falou, eis-me aqui? Eu falei, mas meu Deus do céu, será que caiu depois, né? Falei, será que não tinha ninguém lá perto dela para falar com ela? O Senhor parou meu rolê todo, minhas férias. Mas ele falou, você não falou, eis-me aqui? E eu falei. E aí, a minha família, mas eles estão junto comigo no cumprimento do meu propósito. Eles sabem disso. Eles sabem que onde o Senhor me mandar, eles vão também, gente. Falei para eles, eu não abro mão de vocês. E aí, se todos vão ou não, não sei, porque Deus sabe todas as coisas, mas o meu desejo é esse. E nesse rolê, como diz a minha filha, eles estavam comigo. E ali, gente, foi um momento lindo, foi um mover de Deus absurdo, da palavra de Deus ter chegado na vida da Maria. E toda vez que eu penso nessa viagem, toda vez, porque eu saí da viagem ferida, eu cheguei no Canadá, foram dias felizes, né, que a gente aproveitou ali. A gente teve algumas dificuldades no Canadá depois, por conta desse atraso todo, e nós tivemos algumas dificuldades, mas quando eu voltei para casa, e toda vez que me vinha aquela dor, porque não foi do jeito que eu queria, o Espírito Santo fala para mim, não esquece da Maria. E eu tenho falado com a Maria, desde então, a Maria está no Texas, ela está no estado grave, ela diz que, fala para mim que o estado dela é terminal, os médicos dizem para ela que não tem cura, mas todos os dias a Maria agradece, sabe, essa palavra de salvação. Eu não consegui entrar com a Maria numa conversa mais profunda para saber a fé dela, a religião dela, sobre a vida que ela leva. O Senhor não me permitiu nada disso. Ele falou para mim, só a minha palavra basta. Só a minha palavra basta. E eu só falo com a Maria sobre Jesus. E eu falo para ela todos os dias, Maria, Deus tem propósito na sua vida. E todas as vezes que ela me manda algum zap, eu sempre mando para a Lu, eu jogo, né, no Google para traduzir, é claro, para eu entender, e ela sempre agradece aquele dia. E ela fala para mim, eu não sei mais quanto tempo eu vou ter de vida, e eu choro, porque a minha oração é que Deus salvasse a Maria. A minha salvação era receber a Maria um dia aqui na minha casa, sabe, curada, para a honra e glória dele, mas ela fala para mim que ele alcançou ela. E ela fala todos os dias que ela tem tido dias de paz, dias de tranquilidade em meio à tempestade que ela vive. E ela fala, tem dias que eu me sinto bem, tem dias que eu não me sinto, não tem cura, tem dias que eu não tenho ânimo nem para falar, que os remédios me adoecem. Né? Ela usa esse termo comigo. Mas no dia que a Maria está bem, a Maria ela fala comigo, ela agradece. Sabe, a gente compartilha a palavra de salvação, que é isso que o Senhor fez. Deus mudou as minhas férias, ele mudou todo o meu propósito para que a Maria fosse alcançada. E eu fico pensando, gente, quando a gente fala, eis-me aqui, usa-me a mim, a gente está preparada para, de repente, Deus mexer num filho, para que outra vida seja alcançada? A gente está preparada para Deus mexer, de repente, na nossa estrutura de vida, de emoções, de sentimentos, para que outra vida seja alcançada? Será que, de repente, a gente está preparada para Deus usar geograficamente, tirar você de um lugar, plantar você do outro? Você, de repente, está preparada para Deus, sei lá, mudar tudo que você acredita para que uma vida seja alcançada? Vocês estão entendendo? Quando a gente fala, eis-me aqui, usa-me a mim, é isso que o Senhor fala. E o que eu aprendi com a Maria, quando ele falou para mim que só minha palavra basta, eu não sei quais são as condições de vida da Maria, gente, falei para vocês. Eu não sei como é que é a família da Maria, eu não sei como é que é a vida da Maria, eu não sei que vida essa mulher levou, se na presença de Deus, se não na presença de Deus, mas isso é algo que não importa nesse momento, porque é necessário que a palavra de Deus chegue na vida dela.
e que a vida dela seja alcançada. E eu creio num Deus que chega, que alcança os dela através dela. E eu não sei como é que essa história vai terminar. Gente, desculpa minha cachorrinha aqui, viu? Ela está aqui compartilhando comigo. Eu não sei qual o futuro da Maria, esse relato sobre ela, o que ela fala comigo. Eu creio no Deus que pode todas as coisas, mas que vidas sejam alcançadas através de nós. E que a gente tenha força, que a gente tenha coragem, que a gente tenha ânimo, bom ânimo, assim como o Senhor falou com Josué, falou com Paulo, não desista. Não desista, sabe? Não desista, continua, porque Deus é aquele que vai usar, que vai fazer, que vai mover, ele vai usar você feliz, ele vai usar você contente, talvez você vá ser enviada para aquele lugar maravilhoso que você sonhou, ou talvez você não vai sair nunca da cidade que você vive, não sei. Mas, com certeza, vidas vão passar por você. Porque eu falo para vocês, por um triz, a minha angústia, a minha dor de estar numa terra estranha, num país estranho, com medo, sem falar a língua, sem saber o que ia acontecer. Eu só queria saber de ir embora. Eu só queria saber, Deus me tira daqui. E o Senhor falou comigo. Quer dizer, hoje eu sei, né? Na época, não. Não. Até que a Maria seja alcançada. Até que a Maria receba. Gente, eu falo para vocês, é muito doloroso quando bate na sua carne. É muito doloroso quando corta na sua carne. Mas nunca, nunca Deus deixa a gente desamparado. É um Deus que tem um propósito, que estabelece propósito na tua vida e que ele protege o propósito, ele guarda o propósito e ele vai te manter de pé até o cumprimento dele. E aí, dói, né? Saber o que vai ser da Maria, dá uma, sabe, dá uma aflição, mas eu creio que Deus vai cumprir na vida da Maria. Se ele me usou para chegar lá, gente, no Texas, nos Estados Unidos, eu nunca imaginei chegar lá. E Deus me levou, minha irmã, Deus vai levar você para qualquer lugar, para fazer o que você quiser. Esteja focada nele. Que o seu olhar seja somente ele. Tira o teu olhar das circunstâncias e foca nele. E prega a palavra, que é isso que ele chamou a gente. Prega a palavra a qualquer um que precisar da palavra. Amém? Lu? Amém. Luciana Marins.